Oi, oi! Estamos tentando começar a nossa live de hoje sobre o impacto da pandemia na nossa mente, aliás, na mente humana, né? Não é só na minha, nem só na sua, mas na mente humana. Quem vai falar com a gente é o Dr. Eduardo. O pessoal que está chegando, me perdoem, tive que recomeçar, mas sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver se eu já consigo falar com ele. Ainda não. Vou aguardar a chegada do Dr. Eduardo. Aí, deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Aqui. Doutor, te enviei uma solicitação, vê se você consegue. Aí, Agora sim. Boa ótimo. noite. Boa noite, eu vou abaixar aqui um pouquinho. Aí. Tudo certo? Me Tudo vendo, me ótimo. ouvindo? Sim, ouvindo perfeitamente. Você está me ouvindo? Todos ouvindo? Todos bem? Ótimo. Obrigada, pessoal, por entrar novamente na nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. E se tiverem perguntas também, comentários, sejam todos, fiquem à vontade para poder participar junto com a gente. O tema da nossa live é o impacto da pandemia na mente humana. E quem participa comigo é o Dr. Eduardo Guarilha, psiquiatra e também profissional de medicina chinesa. Ele também é acupunturista. E tem muita coisa para compartilhar aqui, né, doutor? Espero que sim, imagino que sim. Esse momento está trazendo muitas reflexões, muitos pensamentos. Quem me acompanha aí no Facebook, no Instagram, está vendo que eu tenho postado algumas reflexões, que às vezes são pessoais, porque afinal estamos todos vivendo esse mesmo momento, né? Todos nós, 7 bilhões e alguns mais, e também reflexões junto a clientes, amigos. Então acho que é muito oportuno esse convite, agradeço, né? Vai ser muito legal Eu que essa agradeço. série, essa sequência, esse momento hoje. E espero que possa ajudar vocês sentirem. Todos que estão ouvindo, estou vendo várias pessoas conhecidas aqui, né? Uma delas está falando aqui agora, conheço há muito tempo, amigos, clientes, enfim, então, que legal, bacana. Então espero que possa ser útil. Mandem as perguntas como essa do antes só mal do que mal acompanhado. Tudo bem, É Rafa? uma dúvida. Obrigada, doutor, por participar aqui com a gente. Antes de tudo, eu peço desculpas para o pessoal que estava esperando a transmissão também pelo canal do YouTube, meu canal Terapia na Mesa, mas a gente teve um probleminha técnico, ainda não consegui associar Instagram e YouTube, então vamos ficar aqui só no Instagram mesmo, mas quem perder consegue assistir depois, tá? Bom, antes de tudo, eu quero te perguntar quais seriam os impactos, então, que podem eventualmente surgir na vida das pessoas e podem abalar a nossa mente. Imagino que todos nós estamos, no mínimo, refletindo sobre o que está acontecendo e, e o que que é, assim, o que pode dar isso tudo que a gente está vivendo. Então, acho que tem várias coisas que dá para falar, muitas coisas, né? Acho que uma live só é pouco, tanto que a gente era para fazer uma, vamos fazer três, né? É. Mas esse momento, e aí pensando até na questão da medicina chinesa, né, é interessante fazer esse paralelo. A gente está vivendo um momento muito de reclusão, de retração, de recuar, né, de se esconder. E o que é dentro, em oposição a um momento muito yang, o momento que a gente vive, né, essa era, né, não esse momento, esse ano, essa semana, os últimos tantos anos. É muito acelerado, é muita manifestação, é muito yang. Todo mundo para fora, todo mundo na rua, fazendo, correndo, se mexendo, lá, e aí de uma hora para outra vem, pum, corta. Assim, puf. Né, como você está num carro a 300 por hora e freia a zero. O impacto é muito grande. Eu costumo falar que esse momento ele não traz, exceto o Covid e as medidas que estão sendo tomadas frente a ele, adequadas ou não, ele não traz nada de novo. Ele só traz aquilo que estava dentro das pessoas. Ele, na medida que se esvazia o externo,
ele permite que aquilo que estava dentro das pessoas que não se manifestava, que não aparecia, que as pessoas estavam fazendo isso ou aquilo, vem à tona. Então não tem as válvulas de escape, os subterfúgios, em grande parte cessaram. Então tudo aquilo vai se manifestar. Aquilo que as pessoas não entravam em contato, mas que já estavam dentro dela, elas não vão ter opção. E acho que essa é a grande questão, para mim, é o centro da nossa conversa aqui hoje. Né? Que aí as pessoas vão ter que lidar com aquilo. Nesse bom. Mas assim, numa pancada só, né, eu brinco, né? Quando você está na montanha-russa, levanta os bracinhos e grita, né? Porque não tem o que fazer. E de repente elas percebem então algo que elas não tinham tido a oportunidade de parar, observar, assim, encontrar, e tá tudo lá dentro, né? Sim, exatamente, exatamente. Eu tenho, né, meus clientes. Fala, pode falar. Não, eu queria saber como que as pessoas poderiam identificar essas questões, então, já que você está dizendo que está lá dentro, de repente você está vendo nos seus clientes ou, né, com as pessoas na sociedade. Sim, sim. É... Na verdade, elas não vão ter muita opção, né? Muito do mundo que a gente vivia, ele puxa as pessoas para fora. Né? Na questão do consumo, na questão do trabalho ou do trânsito, pensando em São Paulo, né? Eu estou morando aqui em São José, né? Estamos em São José ambos, mas venho de São Paulo, atendo ainda em São Paulo. São Paulo a vida é mais acelerada, no sentido do trânsito, de mais intensa, mesmo a carga de trabalho, isso puxa muito para fora. A gente estava numa vida muito acelerada, de muito consumo, consumo de tudo. Consumo de si próprio, das pessoas, das relações, dos produtos, de trabalho consumindo, e chega num refreamento do consumo, né? Restaurantes, bares, shoppings fecharam, trabalhos fecharam, pessoas perderam emprego, renda, portanto a capacidade de consumo também, e passaram a ter que viver forçosamente num cerceamento muito grande, ou seja, sem poder dar vazão, sem válvulas de escape para aquelas angústias internas que são inerentes a qualquer pessoa, ainda mais nesse mundo que a gente vive. Né? O problema é que a gente tem muitos escapes e quanto desses escapes não são para a gente não entrar em contato. E na medida que a gente fica menos em contato com a gente mesmo, a gente precisa mais deles. E quanto mais a gente tem eles, menos contato a gente consegue ter com a gente. E mais acelerado fica aquela história. Eu trabalho muito, então eu consumo muito para compensar. Mas eu consumo muito, eu gasto muito, então eu preciso trabalhar mais. E aí entra num ciclo que não tem fim. E chega nisso que nós estamos hoje. Qual que é? E aí para tudo. Né? Eu tenho muitos clientes em terapia, né? Engraçado. Na média, por conta do Covid, os clientes estão bem. As pessoas que já fazem terapia há alguns anos. Né? Pelo menos é a minha experiência. Algumas pessoas estão preocupadas com a questão do coronavírus em si, da infecção, do mito que tem aí. Acho que isso é outra coisa que mexe muito. Qual a realidade disso? Acho que também é um caminho para a gente conversar aqui hoje. Agora, qual o caminho para lidar com isso? Né? É conseguir estar consigo mesmo. Eu e André, a gente trocou umas figurinhas aqui antes, né? Uma coisa que eu tenho recomendado muito às pessoas, dado esse momento é uma excelente oportunidade para meditar, por exemplo. Para meditar. Por quê? Porque a gente está vivendo quase uma meditação forçada, né? Meditação no sentido de desacelerar. Sim. Né? A Rafa, né, que é uma conhecida antiga, tá aí. Oi, Rafa, estou respondendo de novo. Tá tudo bem? Espero que com você também, que é da pergunta de sol do que mal acompanhado. Vou aproveitar o gancho para entrar por aí. E muitas vezes as pessoas. Teve até uma piada no começo, né? Pô, agora eu tô ficando em casa e tal. Pô, tem
né, eu não estou indo pro bar, pô, comecei a conversar com a minha mulher, conhecer ela, pô, até que ela é bacana, ela é gente boa, né, essa piada, né, Que vale, absurdo, né? Como é uma assim? piada, mas as pessoas não tinham isso. O trabalho muitas vezes era uma fuga a esse ambiente familiar que pode ser pesado, porque traz isso da convivência que é difícil consigo mesmo e com o outro. Né? O que vale é o quanto a gente se relaciona com a gente mesmo através do outro. Né? Isso é muito, muito. E aí, né, o que os terapeutas têm visto é que o número de conflitos familiares, a violência doméstica aumentou muito, as separações estão, né, mais à flor da pele porque as pessoas não conviviam. Não conviviam. É, Chegava, acordava, saía, chegava, dormia. Então, muitas vezes não tem nem a opção de antes só do que mal acompanhado, mas uma outra coisa que até é o tema da próxima, né? As relações sociais são muito importantes e é uma para a saúde do ser humano, como tanto como uhum, alimentação, né? Tá aí a André para falar para gente, atividade física, é, se mover, várias coisas. Só que e se a gente tá obrigado a conviver com uma pessoa que há muitos conflitos? Tem alguns clientes que estão nisso, né, passando por isso, outros que está muito bem, obrigado, não quer outra vida, né, se descobriu em casa com a família. Então, assim, é muito legal, né? Que melhoraram nesse aspecto. E não só clientes, pessoas né, que eu converso. Então, assim, antes só, né, nesse aspecto. É legal estar com gente que é legal. Como é legal comer comida que é legal, como é legal fazer atividade física que é legal, como é legal ter uma vida que é legal, dentro do sim. que é possível. Só para terminar, senão eu vou falar um monte. Uma coisa que eu falo para as pessoas que acho que está gerando muita angústia, né, é um momento que traz medo, traz angústia, incerteza, traz a realidade da ausência de controle que a gente tem sobre as coisas, sobre a vida. Isso é real. Exatamente. Tem É, ilusão que a gente muito. tem. Esse momento é um tapa na cara nesse aspecto. Uma coisa que eu tenho falado para as pessoas, que as pessoas, não, quando acabar, quando acabar, quando acabar, assume que a vida é essa. Porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Se readapte. Né? Né? Não Exatamente. fique esperando, quando, porque já foram 3 meses. Assim, ó. Uhum. E pode ir longe, né? O coerente, a gente que é da área de saúde sabe que o coerente é que isso deveria ir muito longe. De fato, se fosse de verdade, se fosse sério, deveria ir muito longe. Porque aqui no Brasil, eu não lembro, a última vez que eu olhei os números oficiais, seja lá o que isso quer dizer, não chegava a 0,5% da população contaminada. Há especulações que falam, não, o número é 4 vezes maior, mas vamos supor, vai, 4 vezes maior, vai 2,5%. É muito pouco. É muito pouco. Ainda tem muita gente para ser contaminada. Então isso ainda vai durar muito tempo. Né? E aquelas pessoas que estão, não, quando terminar eu vejo meus amigos, quando terminar eu faço uma atividade física, quando terminar eu volto a viver, gente, reorganiza a vida. Né? E contato social é uma coisa importante, muito importante. Né? Como que se faz isso neste momento? É, é uma grande lição. E Olha o como que Reiner. você. Oi, Renê, boa noite. Bem-vindo. É o nosso colega também. E como que você tem visto assim que as pessoas estão lidando no sentido de elas estão acompanhando os noticiários estão, né, com negativos, seja com a violência que já aparecia por outros acontecimentos no mundo todo,
E agora só notícias negativas, né? De mortes, ainda não temos aí boas, uma boa solução para isso tudo. Como é que a gente faz para, de repente, lidar com o que a gente está vendo e adaptar a nossa mente a essa nova realidade que a gente está vivendo, sabe? Como você está falando de adaptação, será que a gente pode fazer algo na prática? Penso que sim, penso que sim. E aí é outra dificuldade do momento, né? É outra questão muito importante. Tem algumas questões importantes. Falando de uma, essa é outra, né? O que está acontecendo? Qual que é o momento que a gente está vivendo? De novo, vou usar aquela comparação. A gente se amparava muito, a gente cultura, mundo, né? Se amparava muito nas coisas de fora, no parâmetro externo, isso cessou. Então a gente ficou sem referências. E, e assim, temos uma situação, uma doença desconhecida, onde não se tem parâmetro. Quer dizer, o coronavírus é novo. Por isso, há um grande desconhecimento científico, de dados concretos acerca dele. Esse conhecimento está sendo construído. Isso é uma questão que gera muita instabilidade. Outra, né, que é uma frase que eu brinco, eu não tenho medo do coronavírus, porque você pode pegar ou não pegar. Mas isso eu falava já 3 meses antes, né? Logo no começo. Me preocupa o que vai ser feito em nome dele, que eu chamava de caronavírus, né? O que vem na carona, que é o que a gente está vendo. Né? Os médicos estão perdidos porque não há conhecimento. Os políticos, as autoridades, né, estão perdidas. Os governantes estão perdidos porque não há conhecimento. Mas assim, a gente sabe que está sendo feito muita coisa que não precisaria ser feita em termos disso. Eu brinco que, então, há um terrorismo. Está sendo feito um terrorismo. O que é o terrorismo? Aquilo que aterroriza. A gente já vive numa cultura onde um dos principais fatores estruturantes é o medo. As pessoas vivem com medo. Né? Que é aquela história, não vou fazer isso, não, mas se eu der, eu vou perder, eu ganho para o outro perder, o outro perde para eu ganhar, isso é o medo. E esse momento, o medo está assim, intensificado por 1000, por uma ameaça, que existe uma realidade dentro dela, a gente não sabe qual é essa realidade dessa ameaça, que é o coronavírus, a doença, e aí as informações levam para um lado para o outro. Então, assim, os parâmetros externos estão completamente movediços, completamente instáveis. O que isso puxa? As pessoas têm que ter uma clareza interna muito grande, muito grande. Isso é difícil, porque no mundo que não te dá tempo de respirar, de pensar, de estar consigo mesmo, como é que você vai construir clarezas internas? A terapia é um espaço para isso. A meditação é outro espaço para isso. Só que assim, de uma hora para outra, por isso que eu falo, né, outra frase que quem me acompanha pegou, que foi até recente, nesse momento cada um sabe de si. Né? Eu estava até conversando isso ontem no consultório. Quem eu falei vai saber, né, vai lembrar. É, que cada um sabe de si, do seu risco e do risco que está em volta, do risco financeiro, do risco emocional. Não é só o risco de contrair a doença ou de ter um quadro grave. Porque eu Exatamente. conheço pessoas que conhecem pessoas que tiveram quadros levíssimos e assim, gente de 70 anos, que não foi internado, que passou, descobriu porque estava com sono demais. Né? Se não teria passado batido, fez, tá com coronavírus, legal, ficou em casa, beleza, 70 anos de idade, passou batido. Como também sei de histórias de jovens que ficaram internados em UTI, entubados e eventualmente faleceram. Então, tem vários riscos a serem pesados. É uma equação com muitas variáveis e cada um tem um valor para essas variáveis. Né? Eu vou expor alguém que eu conheço, a minha saúde. Tem gente que eu conheço que não está saindo de casa. Né? Não sai, em absoluto. Não tem contato com nada, com ninguém. Tem gente que eu conheço que está levando a vida o mais normal possível dentro da realidade que a gente está, dentro das restrições externas.
E a gente também vê muito conflito de um criticando o outro. Ah, você está preso em casa, pô, não sei o que lá, papapá. Você está saindo, que absurdo. Não dá, é cada um que sabe da sua realidade, do seu próprio medo, na verdade. Essa foi outra coisa que eu andei colocando. Porque é isso que vem à tona. É um bom recipiente para depositar os medos que as pessoas já tinham, que estão mais aflorados. Então, qual o caminho que eu proponho? Né? Eu sou terapeuta, eu falo terapia, óbvio, mas assim, brincando, né? Se centrar, resgatar os parâmetros internos, clarezas, porque você vai, por exemplo, você falou da TV, né? E vou brincar com você, né? Eu também, minha formação é medicina tradicional chinesa, mas agora eu tenho estudado mais o lado da Índia, que é um pouquinho diferente, mas tem várias coisas parecidas que sobrepõem. Né? A Ayurveda fala que alimento é qualquer coisa que a gente põe para dentro. A medicina chinesa, se a gente for ver, também fala isso. Né? Então, as notícias são alimento. E assim, uma coisa que me preocupa muito, né? Preocupou no começo, quer dizer, as pessoas vão ficar dentro de casa, sem tomar sol, sem fazer atividade física, sem ver pessoas, sem ter contato social, comendo que tipo de comida por delivery. Algumas pessoas estão cozinhando, ok, né? Mas na média delivery a gente sabe que, né? Exceto alguns lugares, mas na média. E vendo TV, É. quer dizer, Elas já adoecem por isso. Só isso já é um fator de adoecimento. É impressionante. e Sem mais, né? vídeo. E a grande questão, né? Isso é uma questão delicada, né? Hoje, a realidade que a gente tem do coronavírus é assim: todo mundo vai pegar. Por quê? Porque não tem uma vacina e o vírus está aí. Eu brinco, né? O vírus não tem como pegar o vírus e mandar para Marte. E acabou, não tem vírus no mundo. Ele está circulando. O que você faz é reduzir muito a sua chance, o seu risco. Mas nunca vai ser zero enquanto o vírus estiver aí. Né? Nenhum centro cirúrgico é um ambiente asséptico. Né? Você faz asepsia do cirurgião, da pessoa, da antibiótico, e mesmo assim tem infecção cirúrgica, né? Infecção hospitalar, a cirúrgica no caso, né? Da ferida. Então, assim, o que a gente está fazendo é diminuir o risco, mas não tem como ser zero. E me chama a atenção algumas pessoas que parecem que há a chance de não pegar nesse momento. Né? A princípio não tem, é uma questão de tempo. Qual que vai ser o fator que vai mudar o quadro que você vai ter? A sua imunidade. E ficar em casa, sozinho, isolado, comendo comida ruim, sem atividade física, sem tomar sol, sem vendo notícia ruim, tudo isso diminui a imunidade, ou seja, aumenta o risco. Não estou falando para as pessoas saírem, né? Mas tem que pesar um pouco as questões. Né? Lógico que tem um monte de práticas que você pode fazer em casa. E, curiosamente, as orientais são fantásticas. Tai Chi Chuan, yoga, pilates também dá para fazer. Um monte de coisa dá para fazer. Uhum. Assim como ler bons livros, ver Então, e lives. isso envolve, a gente fala de imunidade muito na alimentação, né? E na verdade, assim, a imunidade, a gente precisa de vários tipos de imunidade. Então, como você falou da clareza mental, o quanto que ela também ajuda no nosso bem-estar, a gente também precisa ficar imune, né, com a nossa mente. Então, se a gente ficar debaixo de noticiários ruins e o tempo todo, né, tem notícias 24 horas. Então, se o tempo todo a gente ficar também, como é que eu falo, vulnerável a isso, naturalmente a gente não vai desenvolver uma boa imunidade. E a gente, eu não estou nem falando só no corpo físico, né? A gente tem que pensar que nós somos seres multidimensionais e isso gera impacto no nosso corpo, na nossa mente e no nosso espírito. Então, a imunidade não envolve só você comer um alimento super poderoso, mas também trabalhar com a nossa mente, desenvolver a coragem, a fé, a confiança, né? Isso, que são Isso contribui para os essa 5 elementos clareza. da medicina tradicional chinesa. Sim, sim. Tá tudo equilibrado. Por isso que eu brinquei, né? Se a gente aprofundar no contexto da medicina tradicional chinesa, a gente vai ver que
tudo que a gente recebe é alimento também. Tá lá, né? Só não fala claramente como a Ayurveda fala, mas tá lá, tanto quanto, né? Então, assim, como que a gente caminha neste momento? E assim, o momento vem tudo à tona. Eu vi alguma coisa passar aqui que eu não estou conseguindo puxar de volta. Ah, o pessoal falando desliga o Jornal Nacional. Alguém falou de vacina, né? Crenças limitantes. O Gabriel comentou que vacina não é solução. Então, o pessoal tá. É isso, né? O pessoal da área médica, né? Área biológica, enfim, sabe, vacina é uma coisa muito mais complicada. Muito mais complicada. Para desenvolver uma vacina, aí vai 3 a 5 anos. Por quê? Porque, assim, vacina, primeiro, ela tem que ser eficaz, tem que conferir imunidade para aquilo. E para você ver se ela confere imunidade, você tem que ter estudos, tem que ter tempo, a imunidade tem que ser duradoura. Há relatos, há gente que diz que já tem casos de pessoa que pegou coronavírus 2 vezes. Ou seja, talvez o próprio coronavírus, eu não sei se isso é fato ou não, mas ouvi isso de médicos, tá? Que o próprio coronavírus não confira a imunidade a ele mesmo. Vamos lembrar, o vírus é um troço que muda muito rápido. A gripe, por exemplo. Você pegou uma gripe, daqui a pouco você pega outra, porque o vírus da gripe ele muda muito rápido. Tanto que Covid é 19, porque é o de 2019. Né? A cada ano ele está diferente. Então, mesmo que se faça uma vacina, talvez ela dê imunidade para uma cepa do Covid, para o Covid-19, não para outro que seja mais mutante. Tem uma cliente minha que mora na Inglaterra e ela falou que lá foi devastador. Que é uma coisa que a gente não está vendo aqui. Assim, falando, não, mas aqui está morrendo gente pra caramba. Então, mas lá foi devastador, assim, para pessoa, vamos dizer que as pessoas mais saudáveis morreram lá, crianças morreram lá, muitas. E aqui, eu pelo menos tenho visto muitos quadros mais leves. Né? E é natural que em alguns lugares o vírus que caiu lá seja mais agressivo e isso pode mudar a qualquer momento, porque muda muito, é muito rápido. O vírus, eu brinco, né? De uma pessoa para outra ele já virou outro, né? Porque a estrutura dele é muito volátil, né? Muito passível de mudança. Não é como um organismo como nós, né? Que demora mais, que é mais complexo. Então, assim, tem muitas coisas aí a serem consideradas. O que não dá é para enlouquecer com tudo isso. Uhum. Né? E como que a gente faz para não enlouquecer? Acho que a grande questão desse bate-papo aqui é para refletir sobre isso. O mundo está muito enlouquecedor, esse momento mais ainda, por uma série de motivos. E uma coisa que eu vejo que pode ser muito boa deste momento, que vai servir para algumas pessoas ou não, tenho visto alguns clientes falando isso, algumas pessoas, amigos também, né, pessoas da minha convivência, enfim, que para rever o que é necessário, o que é realmente importante. Peraí, eu preciso ganhar tudo isso que eu ganho, eu preciso trabalhar tudo isso que eu trabalho, eu preciso consumir tudo isso que eu consumo. Pô, Exatamente. dá para viver de um outro jeito. E eu acho que o mundo estava nesse aspecto, lógico, essa situação é completamente estapafúrdia, né? Mas permite essa reflexão de, peraí, não dá para estar de outro jeito. Lógico que o impacto é um choque. E isso me preocupou muito desde o começo. Né? Porque as pessoas não vão ter mais válvulas de escape. Até foi uma coisa que eu falei, né? Elas vão ter que se ver consigo mesmas. E não tem escapatória. Não tem o que fazer. E a coisa vai começar a transbordar. É. Em medicina chinesa, a gente fala muito, né, de yin e yang e da questão de deficiência e excesso, né?
Você me falando agora de pesar, o que existe de excesso, me veio isso na mente, assim, dessa questão de que a gente precisa ver onde que a gente está deficiente, em algum nível, né? E também, de repente, aonde a gente tem excessos. A gente pode ter, muitas pessoas têm excesso de coisas, de relacionamentos, excesso de pensamentos, isso aí é muito variável, né? Mas quando a gente consegue, de repente, né, equilibrar excesso, deficiência, a gente consegue encontrar um equilíbrio e se sentir um pouco mais centrado, que é o que você está dizendo. Né? De repente, isso pode ser também uma via para as pessoas se sentirem bem, né? Sim, sim. Eu tô olhando aqui, um monte de gente que eu conheço aqui tá entrando. Oi pra Só todo está mundo. comentando. Um monte de nominho que eu conheço aqui. Que legal. E assim, acho que é isso, a questão é o equilíbrio. O mundo que a gente vivia até então estava muito desequilibrado, mas muito desequilibrado, muito em excesso, muito yang, excessivamente. Tinha uma jornalista que eu tem, né? Ela existe ainda. Eu que parei de acompanhar as coisas dela. Eliane Brum. Ela tem um texto que eu gosto muito, até eu cheguei a postar no passado, que é das pessoas e eu como psiquiatra, né? Da vida tá de uma velocidade, de uma monta que é insustentável para a gente parar para pensar. Essa vida que a gente tem como hoje, há 100 anos atrás ela não era assim, nessa velocidade, nessa intensidade, nessa quantidade. Há 1000 anos, então, há 2000 anos, ou seja, o ser humano ele se conforma no planeta para uma vida completamente diferente dessa. Ou seja, nós não estamos preparados para isso. Nosso corpo, nossa estrutura, nossa psique, nossa mente, seja lá o que for, qual a dimensão que você quiser pegar. E a gente está se propondo a isso, a viver numa velocidade muito acima da nossa. E o que acaba acontecendo? O burnout, por exemplo, é um exemplo típico. Mas ansiedade também, depressão também. O quanto a gente muitas vezes as pessoas acabam procurando para tomar um remédio para aguentar aquela vida que é insustentável. Não, eu preciso continuar, preciso aguentar, preciso, né, e toma remédio e vai não sei o que, estimulante, isso e aquilo, para aguentar uma vida que é insustentável. E nesse texto a Eliane Brum coloca isso muito, muito claramente, né, que ela fala de que as pessoas se dopam para sustentar o mundo, sustentar a vida. Então, um excesso muito grande, uma falta de equilíbrio. E um momento como esse traz claramente isso. Só que é assim, você está dirigindo a 300 por hora, os riscos são muito mais altos, só que a pista acabou, o asfalto acabou. Aí você entrou no meio do mato a 300 por hora. Foi o que aconteceu. Meu Deus, né? É, é um momento forçado, também um momento de desequilíbrio, né, em algum aspecto em relação ao que era, comparando, né, a medicina chinesa também traz isso, sempre uma coisa em relação à outra, nada é absoluto, né, tudo é relativo, mas que é um convite, é um bom convite. Né, na psiquiatria, como psiquiatra, principalmente como terapeuta, eu me defino hoje muito mais como terapeuta que psiquiatra, que a minha leitura é sempre mais dinâmica e a medicação entra preenchendo os caminhos necessários, ou fitoterapia, ou acupuntura, ou o que quer que seja, Uhum. e às vezes alimentação, né, que é super importante, costumo, é, costumo falar que eu não tenho medo da crise, porque a crise ela só traz à tona algo que estava lá. Ela é um convite à mudança, ao reequilíbrio. A oportunidade. Se algo rompe, é porque não estava funcionando. Então a crise ela expõe a necessidade de rever, a oportunidade. O que eu tenho medo é se aquela oportunidade vai ser usada para resolver ou não. É isso que me preocupa. Por isso que eu falo, o que dá para fazer nesse momento? Como dá para viver a melhor vida possível nesse momento dentro aí das restrições que se tem, das realidades que se tem, sejam elas quais forem, das individualidades que se tem, dos critérios de cada um, dos riscos para si,
que cada um avalia. Lembrando que não dá para avaliar só os riscos de saúde, né? Tem outros riscos que também são tão importantes quanto, que, de alguma forma, esses riscos colaterais, que não são do coronavírus em si, eles estão afetando a todos. São deles que a gente está falando, de fato. Há uma preocupação? Sim, há uma preocupação. Tem que ter um cuidado? Sim, tem que ter um cuidado. Mas qual o cuidado que tem que ter? Com a saúde. De fato, com a saúde. No, lato, lato sensu, né? No amplo. Que hoje, a própria OMS, né? E é legal ver isso, né? O próprio Einstein, ele tem lá a disciplina dele, agora, né? As formações dele em terapias complementares. Que abarca um campo que antes não estava dentro da medicina, né? Até um tempo atrás, a saúde era vista como bem-estar biopsicossocial, e agora foi incluído o espiritual. O que é uma coisa curiosa e muito interessante. Seja o que cada um entenda por espiritual. Mas é isso, essa outra Exato. dimensão, né, que a gente está falando. Que pode ser mais interna, mais externa, mas é daquilo como a pessoa se sente. Né? Não só fisicamente, não só psiquicamente, não só socialmente, se organiza de uma outra forma com tudo isso. E eu penso também que essa questão da espiritualidade é algo que também pode trazer sentido e significado para as pessoas. Se elas conseguirem significado no momento que elas estão vivendo, né? Até nessa dificuldade, e né, se conseguirem olhar de outra forma, elas conseguem também encontrar saídas, né? Até utilizando o autoconhecimento como um recurso. É muito curioso, eu gosto muito desses filmes assim de biografia, né, que conta a história da pessoa, e sempre fico assim super impactada com a vida das pessoas que conquistaram algo, que fizeram algo. Então, todas elas passaram por uma grande dificuldade, um grande desafio, e quando elas perceberam que elas tinham um recurso interno, que elas tinham um talento ou enfim, algum conhecimento diferenciado, né? Quando elas usam aquilo que está lá dentro, com sabedoria, elas conseguem encontrar um caminhozinho, tal, dar um jeito e transcendem as dificuldades. Então, eu acho que o problema chegou para o mundo inteiro, são 7 bilhões de pessoas, né, que estão enfrentando o mesmo problema, com diversos impactos, como você está colocando, né? Mas também, se cada um de nós pudermos olhar, né, aproveitar essa oportunidade para olhar para dentro, a gente vai encontrar recursos muito especiais, então, e utilizar esse recurso na nossa vida para transformar aquilo que a gente precisa, de repente, eu acho que essa é a cura que a humanidade está precisando, né? De não talvez uma vacina, mas uma cura interna que pode contribuir com um mundo melhor, né? Sim, sim. Um jeito de dizer que quando a gente começa a olhar os sistemas médicos mais tradicionais, né, e como eu disse, hoje eu estou olhando, já olhei para o da China, né, no começo da carreira, hoje eu estou olhando mais para o da Índia, e eles são muito semelhantes. Na verdade, provavelmente a origem dos dois é a mesma e depois bifurcou. Né? O, o, a pergunta que vem, e aí vem essa dimensão espiritual, né? Às vezes fala, pô, espiritual, o que quer dizer isso? Mas uma coisa simples, que nem parece espiritual, é, por exemplo, a seguinte: frente à situação, você pode. Ou talvez a grande pergunta, a única pergunta que vale a pena, é falar o que eu tenho para aprender com essa situação. Perfeito. Qual o aprendizado? Qual o aprendizado? E aí você se reorganiza, você cresce, você é mais, você se desenvolve. Quando a gente resiste
ao aprendizado ou à experiência ao adoecimento. Um outro jeito de dizer, que é pesquisando um sistema médico anterior à Ayurveda e anterior à medicina tradicional chinesa, que é provavelmente a origem comum de ambos, quando a gente está falando de medicina chinesa, a gente está falando dos 5.000 anos, a Ayurveda uns 6.000 anos, esse é de 10.000 anos. Ele está ali na Índia, né? Também. Que é uma frase interessante. A gente tende a ver a doença na medicina chinesa, né, como desequilíbrio. Então, algo está errado, algo desandou, tem que reequilibrar. Esse conhecimento ele fala quase a mesma coisa, só com uma sutileza, que o adoecimento, o que a gente vê como adoecimento, é um momento de reequilíbrio. Quer dizer, havia um equilíbrio, só que aquilo não se sustentava mais, por algum motivo. Precisava mudar para dar continuidade. Então, a crise, o adoecimento que a gente chama como de doença, é a transição, que é o reequilíbrio de A para B. E aí vai atingir um novo equilíbrio aqui. Para uma outra condição, para um outro estágio, para uma outra forma de encarar a vida. Esse conhecimento é muito legal ver dessa forma, porque e a medicina se posiciona muito dessa forma, né? A medicina ocidental. A doença é algo a ser combatido, algo a ser evitado. A gente tem a ideia, e isso eu falo muito com os meus clientes principalmente, de eu quero voltar para o que estava antes, quero voltar para o que estava antes. Mas espera aí, se o que estava antes ruiu, não funciona mais. Vai ter que ser outro algo. Ou seja, a doença não é algo a ser combatido, a ser evitado, a ser jogado de volta. Ela é algo a ser conduzido de uma forma para encontrar um novo equilíbrio. O processo de e aí não de desequilíbrio. É uma sutileza, é quase a mesma coisa, mas é uma nuancezinha a mais que torna mais interessante a leitura. E é mais coerente com a vida. Né? Todo mundo aqui está vivo e é só olhar para a vida e falar, realmente, né? Quando a gente olha para a situação e fala, o que eu tenho para aprender com isso? Pronto, resolve e aí a gente segue em frente. E até que vem outra situação, porque a vida não para, né? Falei isso para hoje numa consulta. E isso é a vida. Né? A gente se reorganizando, se reorganizando, se reorganizando, se reorganizando. O que seria a morte? A impossibilidade de se reorganizar. E como a gente tende a ver, buscar uma vida que é a ausência da necessidade de se reorganizar, algo estável, estático, que não é real, em absoluto é real. Um momento como esse mostra muito claramente isso. A história da ilusão de controle, né? Como a gente vivia num mundo onde estava tudo encaixadinho, bonitinho, dava uma falsa ilusão de controle. E vem uma situação dessa que tira tudo, desmonta tudo, mostra o que é real. Que as coisas acontecem e, na verdade, a gente tem que navegar entre elas. É que como elas estavam acontecendo tudo igual, bonitinho o tempo todo, parece que era assim mesmo, mas não é. Não é. Exatamente. Nossa, e olhar para a saúde dessa maneira, como você está falando, faz todo sentido, né? As pessoas conseguem entender o significado, a mensagem do momento, da doença, e conseguem também ter um novo relacionamento consigo mesmo, evitando doenças, mas não só isso, não no sentido de combate, mas no sentido, né, de encontrar caminhos mesmo, como você falou. Muito bom, muito bom. Eu não sei quanto tempo a gente tem aqui. Não, ainda dá tempo. Dá tempo. Perfeito. Ai, muito bom. E o que mais que eu queria te perguntar? Você falou também um pouco dessa questão da medicina, né? E com certeza cada um de nós está sentindo algo e refletindo também sobre tudo que a gente está vivendo. Quando que você acha que é o momento da pessoa realmente buscar uma ajuda médica ou terapêutica, como você está dizendo? Porque muita gente acaba achando, vai passar,
esse mal-estar que eu estou sentindo, de repente daqui a alguns dias melhora. E pode ser que esse mal-estar não melhore. E a gente vê muito assim, tratamento para ansiedade de diversas maneiras, diversas terapias, que podem ou não ser eficazes. Quando que é o momento que realmente a pessoa precisa entender e falar, puxa vida, eu posso receber ajuda e é importante que eu receba ajuda nesse momento para que eu realmente consiga transcender essa dificuldade, porque muita gente acha que vai dar conta sozinho, de repente não dá. Não falta essa clareza, como você está comentando, né? Sim, sim. Na verdade, o momento o parâmetro é o desconforto da pessoa. Só cada um pode dizer de si, né? Acho que não tem um parâmetro fixo, né? A própria psiquiatria, ela coloca isso, né, nos critérios diagnósticos. Não que seja um parâmetro, mas se você pegar uma corrente tão ortodoxa quanto a alopatia, quanto é a nossa psiquiatria hoje, se ela coloca isso, quer dizer, assim, peraí, chegou num ponto que eu não aguento. Lógico, o ideal seria antes, buscar ajuda antes, né, para não chegar nesse ponto. Mas da minha experiência aí como psiquiatra, como terapeuta também, as pessoas só veem a hora que estouram. Porque há uma cultura de, de que se eu peço ajuda, eu sou frágil, eu não dei conta. Eu tenho que conseguir sozinho. Mesmo tomar remédio ou pedir ajuda. Né? Volta e meia as pessoas marcam uma primeira consulta e desmarcam. É fatal isso. E aí a pessoa, a hora que chega, mas eu marquei, desmarquei, marquei, desmarquei, chega 6 meses depois completamente estourado. Mesmo clientes antigos, né, eu brinco. Às vezes eu atendo uma pessoa por um tempo e a pessoa some. Eu aprendi que quando a pessoa some é porque ela está bem. A hora que ela volta é porque desandou a coisa, né? Há uma ideia de uma fragilidade, o que é completamente absurdo, né? Fragilidade maior é negar a necessidade de ajuda. Eu acho que precisa de muita fome. Olha, eu estou precisando de ajuda. Até porque quando você pedir ajuda é um sinal de força e que leva mais longe. É a mesma coisa você conceber um time de futebol com um jogador só. Ele não vai conseguir fazer nada. Precisa de 11 para chegar mais longe. É simples assim. E isso dá mais força. Até porque o ser humano ele é um bicho social. E é por isso que ele chegou onde chegou. Porque ele se organiza em grupos. Senão, não chegaria. Né? Seria Exatamente. muito vulnerável, até porque é um bicho muito vulnerável. Né? Bota uma pessoa para enfrentar um leão, por exemplo, um a um. Não se tem, assim, de mão nua, né? De mão nua. Que é o que seria lá atrás. Eu acho que a pessoa sai com muita desvantagem. Agora, boas pessoas para enfrentar um leão, já se organiza melhor. Já dá um outro jogo. Então, assim, essa crença que se tem, né, de uma falsa força que é não, eu aguento, na verdade não é força nenhuma. É preciso muito mais força para pedir ajuda, para reconhecer os seus limites, e aí a gente vai mais longe. É que nem alguém querer, eu vou construir minha casa, eu vou cuidar da minha saúde, se eu tiver um processo judicial, eu vou ser o meu próprio advogado. Né? Na vida isso fica meio claro. A gente lança a mão de pessoas, de outros recursos, para ampliar a nossa ação. Que nem o cuidado em saúde, né, é muito mais amplo. Né, a questão da alimentação, por exemplo, a questão da psique, a questão física, da atividade física do corpo, né, de como cuidar disso, ela é muito mais ampla. A questão do corpo biológico, químico, quer dizer, cada um tem, e o saber hoje está tão amplo que precisa um trabalho em equipe mesmo, que
que... mas você está falando das pessoas pedirem ajuda, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Trabalho em equipe de novo. É como eu brinco, né, com as pessoas que buscam minha ajuda. Eu falo, ó, nós somos um time, nós somos uma equipe. Quem sabe de você, É. não eu. Através do que você me fala de você, eu com o conhecimento que eu tenho técnico, eu vou te ajudar. Mas somos nós dois. Eu com o meu saber, você com o seu. Que é isso, contato. Exatamente. Crescendo com as trocas mesmo, né? São muitos campos de cuidar, que exigem esses cuidados, né? Tem gente Sim, querendo sim. fazer pergunta. É, Ó, ela tá perguntando se pode perguntar, pode perguntar. Aproveite que estamos é que acabando, pra mim parou mas de temos dar um aqui. tempinho, pode perguntar. Não. Nossa, tem um monte de coisa aqui embaixo, agora que eu tô vendo. Tem vários comentários. Mas quem quiser perguntar, aproveita a oportunidade. Cadê? Vou esperar ela aqui. Aqui, doutor Eduardo, pensamentos inspiradores. Boa reflexão. O pessoal está gostando da sua reflexão. E muita gente também concordou com essa questão do equilíbrio, né? E percebem realmente essa necessidade. Olha lá, a Rafaela vai perguntar. Cadê a mensagem? Essa é fácil. Por que aumentou o consumo de álcool? Tinha gente falando até que ia ser proibido a venda nos mercados. Sério? Mas a indústria de Chegou bebida a não vai rolar uma deixar coisa isso assim. nunca. Não vai deixar isso nunca. Né? Até parece, né? Essa é fácil, essa não é muito difícil. É isso. É exatamente isso, Rafa. É exatamente isso. Na verdade, o que eu vejo muito do álcool também, né? A cannabis entra no mesmo lugar. É engraçado quando chega alguém com consumo de álcool ou de maconha, você acaba vendo que no fundo, a pessoa tem uma ansiedade muito alta e ela está usando para segurar a ansiedade dela. E aí, né, tanto que eu brinco, né? Mas você não vai proibir de fumar, de beber? Eu não vou entrar nessa piração, porque não leva a lugar nenhum, né? Se eu proibir, a pessoa vai vir pro consultório, falar que parou e vai continuar. Eu não consigo ajudar, ou então vai deixar de vir. É simples assim. Então o que eu faço? Eu identifico a ansiedade e trato a ansiedade. Da minha experiência, naturalmente a pessoa para. Porque é o recurso que ela tem. É isso. Como existiam muitas válvulas de escape para a pessoa fugir de si mesma, né? Vamos voltar um pouco. Uma leitura possível de ansiedade. Ansiedade e depressão são a mesma coisa, são duas faces da mesma moeda. A pessoa tem um conteúdo depressivo, uma tristeza, uma angústia que mora ali dentro, que é próprio de qualquer ser humano, tá? Algumas pessoas é maior ou menor. Ela não consegue entrar em contato com isso. O que ela faz? Ela gera uma resposta de ansiedade, que é até soltei uma frase uma vez que era: a ansiedade é correr em círculos dentro de si mesmo. Porque a pessoa está fugindo dela. É lógico que ninguém consegue fugir de si. Então, quanto mais ela que vem atrás, mais ela corre. E não é incomum a hora que você trata a ansiedade, especificamente a ansiedade, a pessoa deprime. E aí sim é possível trabalhar o que está por baixo. Até é difícil trabalhar a ansiedade em si, porque ela é uma consequência. Então, na medida que a ansiedade é uma aceleração, é uma fuga de si mesmo, do conteúdo interno, num mundo muito acelerado, que tem muita coisa para fazer, tem lugar para sair, gente para falar, blá, 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 sua ansiedade tem um espaço, campo aberto para desaguar. Nesse momento fechou. Então obrigou a pessoa a entrar em contato consigo mesma. E aí manda álcool, né? É o ansiolítico, um dos mais antigos que se tem. Então natural, as pessoas estão bebendo para aguentar. E vejo
E assim, um monte de gente, amigos, né, falando, meu, tô bebendo demais, algumas pessoas, ó, tem que parar, tal, porque você fica em casa, que começa a gerar preso, não pode sair, família, mulher, filho, sei lá, medo da doença, um monte de coisa acontecendo, não sabe se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, começa a tomar e aí relaxa, o álcool relaxa. É isso, né? E essa Então tem que é uma cuidar. das válvulas de escape mais antigas do mundo, da história, né? Não é novidade, não é de agora. Sim, sim, sim. É, exatamente. Bom, doutor, eu acho que eu vou encerrar então. Infelizmente, tá muito boa a nossa Tá, conversa, mas então a gente, mas a de para a hoje, gente tem não mais duas, hein, cortar, pessoal? Sim. olha, são 9:05 para a gente, para não cortar, o Instagram ele tira, né, do ar depois de 1 hora. Então, para a gente não cortar a nossa conversa, a nossa reflexão, eu acho justo a gente terminar por aqui. Convido a todos que participaram hoje para virem na próxima quinta-feira, no mesmo horário, mesmo bate-canal, às 8 da noite. O doutor Eduardo Vai vai ser uma continuar aqui conversando com a continuidade. gente. Isso. E ó, foram bons pontos de vista, Gabriel tá falando. Muito bom, Gabriel. E muito obrigada, doutor, de verdade, pela sua disponibilidade, desculpa, pela sua clareza e por tudo que você pôde compartilhar com a gente. É muito bom isso e é muito legal a gente ver que você tem uma visão ampla, né, da vida e que pode realmente nos auxiliar nesse momento. Muito bom, eu adorei. E acho que o pessoal Pô, também também. gostou bastante, está agradecendo. Então, vemos todos vocês na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Aqui no Instagram também, tanto no meu Instagram quanto do Dr. Eduardo também. Tudo Tá bom. certo? Então, obrigado pelo convite. Estão todos convidados aí. A semana que vem tem mais. Vai ser uma continuidade, né? Vamos aprofundar mais. E é isso. Espero que todos fiquem bem e que tenha sido útil. Muito bom. Que você fique bem também. Boa Todos nós. noite e bom descanso. Obrigado, igualmente. Um beijo para todo mundo que está assistindo e para quem perdeu. Espero deixe os comentários depois nos contando o que acharam da nossa live. Um beijo para vocês. Tchau, pessoal.